Olá, boa noite, mais um podcast, mais um programa. Muito feliz com a nossa convidada de hoje. A gente vai falar bastante sobre um tema que eu vejo muito no consultório, que eu sinto essa dor do paciente, a dor da paciente, né, falando sobre esse tema. É com muito prazer, estou recebendo a Márcia, vamos ver, para não errar, Dartic Gil, é isso? Dartic Gil, errei. Mas muito bem-vinda. Muito obrigada. Você mais mulher no nosso podcast. É um prazer recebê-la. Estou muito honrada com o convite. Arthur, muito obrigada. Vai ser 10 nosso podcast. Então, vamos lá. Tem umas perguntas a título de curiosidade. Quando a gente joga no Instagram, né, e eu jogo até no grupo da família, que vou entrevistar alguma médica específica, enche de pergunta pessoal. Então, tem perguntas aqui perguntas minhas e perguntas de seguidoras aí. Vamos Preparada? Lá. Preparada. Primeira pergunta que provavelmente deva ser uma frequência aí no teu consultório. Qual que é a principal causa, ou as principais causas, a gente sabe que é bem multifatorial, de queda capilar na mulher? Queda capilar é muito multifatorial, Arthur. A gente tem problemas endócrinos, problemas hormonais, então é aquela famosa calvície padrão feminino, que é a mesma calvície do homem, mas hoje a gente sabe que também afeta mulheres, onde a gente vai perder a linha central do cabelo e principalmente as têmporas também. E na mulher é um pouquinho diferente, porque ela não fica careca como um todo, mas ela vai afinando o fio e vai ficando um pulando o outro. Então, a gente vai perdendo fios entremeados aos fios que já tem. Então, é aquele couro cabeludo que fica muito aparente. A gente tem causas nutricionais, a gente tem causas hormonais e a gente tem causas também do intestino, sabia? Porque o intestino hoje é o nosso órgão vital. Então, nós somos o que comemos e as bactérias que carregamos. Essa que é a verdade. Perfeito. E essas causas afetam muito, porque são causas de inflamação e, inclusive, de redução de absorção de micronutrientes, né? E essa desbiose que a gente vê hoje É isso. Cara, quase 80% dos pacientes, 80%. né? É muito significativa. Infelizmente, o cabelo, né? O folículo ali, o couro cabeludo é uma dos principais pontos, assim, do sofrimento dessa desbiose, dessa consequência. Porque a gente não absorve nutrientes direito, a gente se alimenta mal, a gente inflama e o folículo, o cabelo, é feito do que sobra. Cabelo e unha é feito do que sobra. E se não sobra direito para chegar nele, a gente não vai ter um cabelo volumoso, brilhante, bonito como a gente quer. Perfeito. Você falou das causas nutricionais e a Márcia estava me falando nos bastidores que ela está também indo para esse mundo integrativo, que eu acho que faz muito sentido, né? Avaliar o paciente do pé à cabeça. Do mesmo modo que o paciente chega no teu consultório com uma queda capilar, você não vai tratar só o cabelo, você vai investigar do pé à cabeça. Hoje a gente vê essa pandemia de uso de medicamentos, né, para emagrecimento, dietas restritivas malucas. O que isso impacta no fio? Então, quando a gente tem uma restrição de nutrientes, o que acontece é que o organismo entende, porque ele é muito inteligente, o nosso organismo, que a gente está em sofrimento e ele vai priorizar órgãos nobres. Como o cabelo é feito do que sobra, o cabelo é o último a ser priorizado. Então, isso impacta numa queda muito grande. A gente chama isso de eflúvio telógeno. Por quê? Porque o cabelo sai da fase de crescimento, que é a fase anágena, e vai para a fase de soltar, vai para a fase de soltar, a fase telógena, a morte do cabelo. E aí ele vai cair, a fase de queda. E daí, o que a gente vê nisso? A gente vê pessoas perdendo os cabelos, principalmente na parte das têmporas. E é aquela fase que a gente vê cabelo para tudo que é lugar da casa, cabelo no travesseiro, cabelo quando a gente vai lavar o cabelo no chuveiro. E a gente nem quer lavar muito o cabelo, porque acha que vai cair. Vai cair mais. Né? Mas isso não acontece, tá? Na verdade, estão caindo os fios que já estavam soltos. Perfeito. E existe, assim, daí curiosidade minha, a nível de quadro clínico, por exemplo, o cabelo estar mais fino ou cair mais? Alguma causa específica ou é só padrão de sintomas mesmo? Não, também pode ter causa específica. Por exemplo, deficiência de selênio faz crescer cabelo. Deficiência de selênio também faz hipotiroidismo, porque sem selênio a gente não faz hormônio tiroidiano. Né? Ou excesso de selênio também. Aquele povo da academia que fica comendo castanha de caju o dia inteiro tem excesso de selênio, né? Tem até um episódio do House falando isso. Exato. Que viralizou na internet. Mas deficiências nutricionais também, sim, podem afinar o fio, porque se você não tem colágeno para fazer esse fio, e o cabelo é proteína também, é queratina, é colágeno, você vai ter um fio mais fino. Então, hoje a gente tem meios também de deixar o fio mais grosso, de espessar esse fio. Perfeito. Então, a gente dá um silício orgânico, um X-Nutriment, né? Uma cistina, cisteína, proteína. Isso espessa o fio também. Exatamente. Então, não necessariamente é uma causa androgenética, né? Porque
A genética também afina o fio, né? A testosterona também afina o fio, a dihidrotestosterona, na verdade. Mas nutricionalmente a gente tem também esse sintoma. Exatamente. E a gente viu a queda capilar também como um sintoma, né, muito frequente no pós-Covid, né? Porque o paciente ficou acamado, perdeu massa magra, perdeu proteína. E o que sofreu? Exatamente. Sofreu inflamação viral, sofreu um dano viral grande, porque o Covid é altamente inflamatório, hoje a gente sabe disso. O maior dano do Covid é a inflamação sistêmica. E o cabelo sofre também com isso. Exatamente. Então, ficou famoso. Mas a dengue agora, inclusive, está sendo, em São Paulo, fator de utilidade pública, né? Está alarmante. Também da queda de cabelo, viu? Porque a dengue também é um dano grande para o organismo. Geralmente, esses quadros virais, mesmo que não tenham um impacto sistêmico tão grave, pode gerar essa repercussão, né? Tem repercussão. E normalmente vai ser 3 meses depois. O Covid era 3 meses. Por quê? Porque o cabelo da base do folículo piloso até sair na pele, ele leva 3 meses. Entendi. Tanto para crescer quanto para soltar. Então, na verdade, quando você tem o dano no organismo, esse cabelo para de ser produzido. Então, ele soltou ali, ele entrou na fase telógena, que é a fase de soltar. E aí, para ele voltar de novo, demora 3 meses também, mas para ele cair também. Então, você tem o dano, 3 meses depois começa a cair. Isso é super frequente em cirurgia bariátrica, sabia? É corrente. Você opera hoje, 3 meses depois seu cabelo começa a cair. Exato. E o médico até te pergunta, o cabelo tá caindo? Você fala, tá despencando. E a mesma coisa que eu via no consultório, né? Quando eu fazia o segmento desse paciente pós-Covid, e aí, como é que tá o padrão respiratório, resistência, conseguindo voltar para academia? A queixa principal era a queda capilar. Eu falei, meu Deus, mas eu não sei resolver isso. Então, como era comum? Era muito mais comum do que uma alteração pulmonar. E tem pacientes que falam que nunca mais voltou ao normal, viu? Nossa, tem um impacto a médio e longo prazo. Exatamente. Como que a alimentação, você falou um pouquinho, influencia na saúde? E qual que, assim, hoje você, meio receita de bolo, assim, recomenda para todo paciente um padrão alimentar, uma questão mais proteica? Você faz esse cuidado multidisciplinar também? Faço. Eu acho que é fundamental para crescer o cabelo a gente organizar o paciente como um todo, porque se você não tiver tirado a inflamação do paciente, melhorado a ingesta nutricional dele, dado mais proteína, melhora o ferro, porque sem ferro também não cresce cabelo, dá vitamina D, porque sem vitamina D não cresce cabelo, você dá um cromo, desinflama, usa o zinco, que é um pouco anti-inflamatório, você não faz o cabelo crescer desse paciente, ele não tem o potencial de resultado que ele poderia atingir. Perfeito. Então, hoje, a primeira fase do meu tratamento é desintoxicação, e a segunda fase é o ataque. Tá. E isso você vê o resultado, assim, muito melhor. Muito melhor. Com 3 meses e meio, 3 meses e meio, o cabelo já começa a crescer, já vê um monte de cabelinho pequeno, você fala, nossa, né? Tem que alinhar a expectativa também, né, Arthur? Porque demora 3 meses para crescer. Para ele notar esse crescimento, esse cabelo tem que ter pelo menos 1 centímetrozinho, né? Mas a gente, na tricoscopia, já começa a ver os cabelinhos pequenininhos. E a gente fala, ele vai vir. Não, e você mostra pro paciente, ganhou na loteria, né? Porque é uma queixa que incomoda muito a mulher, o homem também. Mas você conseguir fazer ele ter a responsabilidade de comer bem, ser menos inflamado, né? Tirar os fatores de risco que podem estar favorecendo. E é muito legal, porque assim, na primeira consulta eu passo tudo aquele renca, né? Probiótico, tiro um monte de coisa inflamatória, 1 mês sem farinha, sem leite, um monte de coisa, sem açúcar. Ele fala, só vinha arrumar o cabelo. Só vinha arrumar o cabelo. Mas ele volta 1 mês depois, 30 dias depois, ele fala, doutora, meu intestino melhorou, a minha disposição melhorou, eu tô muito melhor. Eu não vi crescer cabelo ainda, claro que não, porque em 1 mês não fui eu que dei o cabelo pra ele. Mas ele fala, mas eu melhorei como um todo. Eu falei, é isso. Agora nós vamos começar a fazer atividade física. Vamos pro ponto 2. Ótimo, ótimo. Que bom abordar isso de forma global, né? E é difícil a gente ver isso na prática, né? Difícil. Eu não vi, assim, pelo menos eu não conheço nenhuma tricologista que vê que tem esse olhar integrativo, do pé à cabeça, exatamente. Né? Vê só a cabeça, né? A gente está numa esfera, assim, numa atmosfera muito quente, né? Os últimos dias, semanas, meses, tem batido, assim, 30 para mais graus. Esse calor interfere na saúde capilar? O calor em si não, mas a transpiração, por causa do excesso de sal, pode até dar uma coceirinha. Mas o que eu sempre aconselho é lavar o cabelo, né? Porque a higiene capilar é muito importante. Então, o excesso de sal no cabelo também pode ser ruim, porque pode entupir o folículo piloso. E nunca é demais lavar o cabelo, né? A gente acha que lavar o cabelo demais estraga, mas não estraga, gente. A higiene capilar é muito boa, desde que você use produtos adequados, menos agressivos, produtos com menos soda cáustica. Então, produtos mais veganos, produtos mais leves, de uso diário. Então, não tem regra. Posso
Pode lavar o cabelo todo dia? Pode. Aliás, o ideal mesmo é ficar entre 3 a 4 vezes por semana, no mínimo. Então, lavar de menos é que piora, né? A queda capilar, porque entope o folículo piloso e prolifera fungo e bactéria ali no sebo. Então, nesses dias mais quentes, a orientação é lavar o cabelo, higiene capilar total. E falar assim, mudar um pouquinho a fonte, porque se o calor não interfere tanto, mas a questão do uso de secadores, a chapinha, né? Interfere. Alisador, isso interfere. Interfere bastante. Não no crescimento do folículo, porque a chapinha ela não tem a condição de acabar com o folículo piloso, que está 3,5 milímetros abaixo da pele. Mas ela acaba com o cabelo, então você aumenta a quebra capilar. A percepção sua é de que está caindo mais, mas na verdade às vezes é mais quebra do que queda, na verdade. Então você vai ver um monte de fio pequenininho, né? Com aqueles fios tipo vassoura, né? Cabo de vassoura, que tem um monte de ponta dupla ali, mas isso aí aumentou a quebra. Quando a gente esquenta muito um fio capilar, o fio é proteína. O que acontece com ele? Ele enche de bolha, a gente chama isso de bubble hair, e é irreversível. Então o dano térmico para a haste capilar é muito importante. Então, assim, se você quer usar secador de cabelo, e nós mulheres sabemos que a gente precisa usar também, essa que é a verdade, você usa um secador com menos temperatura, não precisa pôr esturricando, né? Hoje a gente tem secadores no mercado que tem a capacidade de ver a temperatura que está no seu couro cabeludo e reduzir a temperatura para não danificar seu fio. Nossa. Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena o investimento. Então, já tem essa tecnologia no mercado, mas você que não tem acesso a essa tecnologia, você põe menos, né? Não precisa pôr esturricado. E põe um pouco mais longe também, não precisa encostar o secador no fio do cabelo. Tem essa questão da distância. Você pode secar um pouquinho mais longe, exatamente, que já não vai danificar. Esse é o mesmo mecanismo em relação à tintura ou não? Já muda um pouquinho? A tintura é mais pH e formol, né? Não é um dano térmico, físico, mas é um dano químico. Mas pega no folículo, pega na base também ou não? A tintura não pega na base, mas a tintura pode dar uma alergia, né? E ela pode permear a membrana do couro cabeludo. Entendi. E aí pode ser... A tintura também tem coisas de disruptores endócrinos, que a gente chama, né? Que são disruptores endócrinos? São substâncias químicas feitas pela indústria química que podem ser gatilhos para potenciais patologias nossas, ou autoimunes, ou pelo menos a disbiose do couro cabeludo, que é a alteração da microbiota do couro cabeludo. Uma das perguntas que eu faço para as minhas pacientes mulheres, eu sempre peço nota, de 0 a 10. Nota para o corpo, nota para pele. E olha, é quase unânime, eu nunca vejo o paciente falar 10 para o cabelo. Por que isso? Por que a mulher hoje, ela sempre tem um pontinho... O cabelo é a moldura do rosto da mulher. A mulher sem cabelo, a autoestima vai lá pro pé. Você vê que ir no salão de beleza para mulher é uma experiência única, não é? Quando você quer dar uma experiência para alguém, você faz o quê? Ou você dá um spa ou você dá um salão de beleza, de cabeleireiro. Então, é um corte de cabelo, uma tintura. Eu acho que mulher é muito importante a gente ter o cabelo bonito, a gente se gostar e a gente ter o cabelo volumoso, porque é isso que a gente quer. O cabelo é reflexo da saúde da gente também, viu, Arthur? Se a gente não tem um cabelo bonito, a gente já sabe que tem alguma coisa errada com aquele paciente. E como a gente vê essa questão, vamos lá, saúde capilar associada com uma boa autoestima, né? Sim. Saúde mental, você falou do intestino, que também a gente brinca, né, na prática, que é o segundo cérebro, influenciando todo esse padrão inflamatório, essa questão de humor, né? Então, potencializar. Cabelo bonito é mulher feliz. Cabelo bonito é mulher feliz e mulher saudável, né? Mulher saudável. Sobretudo, é uma mulher com saúde, saudável. Até porque quando a gente fala em câncer, né? A primeira coisa que aparece em qualquer anúncio é o quê? É a mulher perdendo o cabelo. Exato. Que é o maior impacto para a autoestima dela, né? Antes da mama, antes de qualquer outra coisa, o cabelo é o maior impacto. E toda a propaganda se utiliza disso, porque é verdade, né? É a nossa alma, é o nosso espelho, né? A nossa moldura. Márcia, hoje, assim, se a gente for... Eu vou ser muito honesto, eu passo shampoozinho, aquela coisa, lavo o cabelo, mas hoje existe uma gama absurda de produto capilar. Né? Você vai na farmácia, cosméticos, fora do Brasil, e é um mercado, assim, que vem crescendo, assim, de forma muito intensa. Se fosse para dar uma dica para a mulher que está assistindo a gente hoje, de 3 produtos bons... De recomendação médica mesmo, né? Não, vamos pensar eu posso citar a marca aqui? Pode sim. 3 dicas. O Derco Sense Scalp está quase sempre na minha prescrição, porque eu tenho uma queixa muito grande de pacientes com coceira, principalmente mulher.
coceira capilar, que quer coçar, que penteia o cabelo e fica tendo uma sensação de tricodínia, que dói ou que coça o couro cabeludo. Então, um Derco Sense Scalp, shampoo e condicionador, porque ele é calmante e melhora a microbiota do couro cabeludo. E a gente tem que... Eu sempre dou anti-inflamatório, ômega 3 e tudo mais. Agora, acabou de ser lançado para mulheres um shampoo super legal com tônico da Isdin, que tem melatonina na composição. Que legal. E tem ActriSafe, que é um antiandrógeno natural, que a gente usa bastante em mulher também. Melatonina então, não é para o cabelo dormir, é como ação anti-inflamatória. Melatonina como ação antioxidante e anti-inflamatória no couro cabeludo. Perfeito. Fantástico. A gente usa muito melatonina na tricologia. Inclusive para dormir, porque sono bom, regulado, é cabelo bom também. E o terceiro produto é produto de farmácia, gente. O melhor é que vocês troquem de shampoo a cada 2, 3 semanas, porque o cabelo acostuma com aquele pH do shampoo. Nossa, sério? Então é muito legal, porque nós mulheres, a gente sabe isso. A gente compra um shampoo, fica lindo o cabelo. Fala, nossa, eu troquei, comprei, ficou ótimo. Vou ficar com esse. Comprei um KDV caríssimo, não vou tirar do box pro meu marido não usar, porque ele enche a mão de shampoo. E aí, mas dá 2 semanas o shampoo desmaia o cabelo de novo, porque ele acostumou com o pH. Então você tem que ir trocando. É bom você ter sempre uns 3 na manga, de verdade. E daí, assim, para dicas simples de casa, porque eu também não, né, sendo médico, também nunca vi pH de shampoo. A gente tem que ver como é que observa, o que é recomendado, tem que ir aumentando o pH. É muito legal, porque o pH do cabelo é ácido. Então, é o pH 7-. 5, 4, esse é o pH do cabelo. E é por isso que a dica simples, que está na internet também, de que colocar vinagre no último enxágue e deixa o cabelo brilhante, é verdade. Porque o vinagre tem um pH baixo. E esse pH baixo faz bem para o cabelo. E é por isso também, gente, isso é muito legal, que shampoo Johnson não faz bem para o cabelo, só faz bem para o olho, para não arder. Porque o shampoo Johnson tem o pH 7. Só que pH 7 é ruim para o cabelo. Você lava o cabelo com shampoo Johnson, ele fica meio esturricado. Porque é um pH que não é bom. Então, para o cabelo tem que ser pH ácido. 7-. Que legal. Isso aí é uma dica muito boa. Legal. E enxaguar depois com vinagre fica mais. Mas hoje a gente tem produtos à base de vinagre que também deixam o cabelo muito brilhante. As máscaras capilares também são todas pH 7-, para deixar o cabelo mais macio. Então, sempre é uma dica boa. Mas nossa, o vinagre funciona. Isso aí é informação nova para mim. Ver o pH do shampoo para ver a qualidade do cabelo. Mas os shampoos bons já tem um pH balanceado para o pH do cabelo. Pra entender. Mas o shampoo Johnson não arde porque o pH dele é 7, porque a lágrima é 7. Então, na verdade, é para não arder no olho e não no couro cabeludo. Entendi. Então, assim, trocar shampoo a cada 3 semanas, esse é o motivo que o banheiro da minha irmã tem 75 shampoos? Exatamente, porque toda mulher sabe disso. Entendi. Isso, toda mulher sabe disso. Depois de 2, 3 semanas, o cabelo já não fica bom com aquele shampoo. Aí você troca, fica maravilhoso. É quase uma garota propaganda de tanto frasco de shampoo ali. Agora você descobriu. Agora eu entendi, não vou ocupá-la mais. E parte suplementar. Você prescreve, você indica o que é bacana para a gente pensar, claro, né, identificar a causa, como você falou. Claro, fazer todos os exames de sangue para identificar alguma deficiência nutricional. Mas eu indico sempre suplemento, mas sempre prescrito, manipulado. Por quê? Porque os suplementos de farmácia, eles são muito bons para quem não tem nada, né, Arthur? Essa que é a verdade. Porque eles têm, pela Anvisa, eles só podem ter, acho que 10% 10 a 12. 10 a 12% da dieta alimentar básica do brasileiro. Então, o que acontece? Eles têm uma concentração baixa de várias coisas. Então, às vezes, para você chegar na dose do cabelo, por exemplo... É uma subdose, né? Você tem que tomar 10 comprimidos daquele, o que não compensa. Coisa, a própria melatonina, né? A própria melatonina, 0,21 você vai usar uma grama, você vai usar... 5 ali. É isso, não dá. E 20 gotas tem 0,21, não dá. Você vai usar quantas? Um frasco, exatamente isso. Então, é sempre bom a gente mandar manipular. E porque algumas coisas para o cabelo, falando medicamente, o índice que a gente usa é um pouco diferente do índice de normalidade. Então, por exemplo, o ferro, 70 você acha bom, mas para a gente gosta mais que 100. Mais que 100, exato. Sempre mais que 100. Vitamina D. Todo mundo fala que 50 é alto, mas a gente gosta de 70 para cima, entre 50 e 80. Exato. Se tem doença autoimune, vai ser entre 80 e 90. A própria B12, a própria B12. A própria B12 tem que ser acima de 600, 700. A gente não acha que tá bom. Então, algumas doses a gente usa mais, né, do que a normalidade. E muito mais ainda do que o suplemento comprado em farmácia. E é por isso que, assim, você tá com queda de cabelo, você vai lá comprar uma gominha,
Não funciona, lógico que não. É bom tomar colágeno? Lógico que é, porque o cabelo também tem colágeno. O mesmo colágeno da pele é o colágeno do couro cabeludo. A gente precisa de colágeno, mas é a dose que a gente tem que tomar? Exato. Aí já é uma outra história. E suplementação é algo tão individual, né? Sim. Porque eu vejo minhas pacientes, doutor, eu uso isso, que a minha vizinha usa, a minha prima usou e melhorou. E não dá certo. Não dá, nunca dá. Não, Investe nunca dá. Um dinheiro nisso, em vez de investir o dinheiro no lugar certo, com a dose certa. Eu sou muito a favor de suplementação individual, manipulada, entender o que é bom para você, entender o que é bom hoje, porque daqui a 60, 90 dias é uma outra situação. Manipulação. Isso acontece muito com antioxidante, né? Porque a gente usa antioxidante, a gente não lança mão de todos os antioxidantes do mercado numa mesma cápsula. Por quê? Porque a cada 3 meses você vai ter que trocar, porque o organismo acostuma, a mitocôndria literalmente acostuma. Exato. É o que acontece com o jejum intermitente. Ele funciona durante um tempo, depois se você não mudar o estímulo, você não dá o boost mitocondrial, você tem que mudar. Então você vai para um banho gelado, você vai para uma outra coisa que deu o boost mitocondrial para você continuar tendo aquele efeito. Eu sempre brinco com a minha paciente que hoje 85% do meu público é mulher. Então eu consigo fazer essa brincadeira, elas não ficam bravas. Eu brinco que o hormônio é machista. Né? Porque o homem nasce com 18 anos, tem essa testosterona e vai baixando. Mulher é essa gangorra que abaixa, sobe, abaixa, sobe. Como você vê essas fases diferentes na mulher, própria adolescência, a gravidez, que não é doença, mas também gera um impacto no couro cabeludo, e daí chegando na menopausa, que dá uma degringolada também nessa questão hormonal. Fases diferentes na vida da mulher. O que cada fase pode impactar no couro cabeludo, no fio dela, na saúde capilar? Olha, na adolescência a gente tem um boom de hormônio, né? E a gente tem expressão de espinha, expressão de pústula no couro cabeludo, você é mais predisposto à caspa porque você tem mais sebo, então prolifera mais fungo ali, a sua higiene já não é tão boa. Então, na adolescência, normalmente a gente tem problemas capilares mais tópicos, né? De pústula, e a gente precisa usar medicações mais tópicas. Não vai ter problema normalmente de queda de cabelo, a não ser que seja um estresse grande que deu uma areata, que é autoimune. Que também tem muito em criança. Pode ser universal, né? Você pode perder todos os pelos do corpo. Eu tenho uma paciente que não tem pelo nenhum. E agora, com os inibidores já, que começa a repilar de novo, mas demora. Então, isso é um problema autoimune grave de criança, né? Onde mães que percebem um buraco, eles acham até que arrancou o fio, mas não, já é alopecia areata infantil. Eu sempre vi, via os buracos, não sabia que poderia ser tudo. Você pode perder sobrancelha, pode perder todos os pelos do corpo, que é a alopecia areata universal e a total, onde você perde tudo, até pelo de braço, tudo. Nossa. É bem triste. E esses casos são mais difíceis de repilar, né? Então, a gente impacta isso. Quando a gente fica grávida, todo mundo fica linda. O hormônio tá lindo, você tem hormônio de crescimento, você tem progesterona, estrógeno, beta-HCG, tá tudo lá em cima. Mas hoje, o mundo tá tão virado que eu tenho pego gestantes com queixa de queda de cabelo. E aí a gente tem algumas coisas para ancorar esse fio e tem vitamina para colocar tópica, né? Onde eu banho o folículo piloso com a medicação que eu quero. Claro que eu não posso usar a medicação minoxidil, porque o bebê vai nascer cabeludo. A gente só pode usar proteínas e vitaminas, né? Em gestante. Mas isso ajuda bastante. E o capacete LED, que é uma terapia alternativa, mas é um infravermelho num comprimento de onda que melhora a circulação vascular do couro cabeludo. Muito bom. Aí, na menopausa, o que acontece? Todos os hormônios caem. E o cabelo também envelhece, gente. O cabelo da mulher também envelhece. Exatamente como a pele, a gente tem as nossas quedas do colágeno capilar. Então, esse folículo, ele não tem mais a força que ele tinha. Em vez de ter 3 fios grossos de 70 micrômetros, por exemplo, que é um fio bom, grosso, pigmentado, ele vai ficando cada vez mais fino. Então, o cabelo vai ficando cada vez mais claro. Você já ouviu falar, né? Que a mulher fica mais velha, fica mais loira? Existe isso. Era um loiro amarelado. Um loiro amarelado, porque o cabelo vai hipopigmentando. Não tem mais quantidade de melanina. É um branco amarelado, na realidade. É um branco amarelado, porque não tem mais a melanina que tinha, né? E o cabelo também vai ficando mais fino. Então, a gente vai tendo uma diminuição do volume ao longo do tempo, principalmente depois da menopausa, e a gente sente isso no rabo de cavalo. Que o rabo de cavalo da gente vai reduzindo o volume e a gente começa a ficar desesperada. Mas isso é esperado e é normal da idade, a senescência capilar. Mas hoje a gente tem jeito de reprogramar essa célula para que ela volte a crescer pensando que ela é uma célula nova. E isso é terapia regenerativa, é o que a gente busca com as terapias regenerativas. Nossa. Interessante demais, né? Muito. Excelente explicação. Eu acho que cada fase é importante. Um ponto que eu vejo muito na minha paciente, no consultório, é pacientes também que têm um sangramento vaginal importante. Uma anemia, evoluindo até para uma anemia, ferro e ferritina lá no pé.
E também causando, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Provavelmente não, você sabe muito mais do que eu. Quando eu fiz nutrologia pelo Einstein, eu fiz um braço dessa pós-graduação, que é um curso de dermatonutrologia, pelo Colégio Americano. E, assim, uma coisa que me impactou muito, eu já sabia, mas, assim, que impactou a níveis de porcentagem, que cada capilar hoje tem quase 35% a 40% de causa de ferritina baixa. Sim, a mulher tem ferritina muito baixa, porque a gente sangra toda vez. Coisa que não acontece no homem, né? Porque não sangra. Aliás, ao contrário, né? O homem geralmente tem problema de ferro alto. Ferritina alta por inflamação e ferro alto também, que tem que fazer dieta, não usar limão junto com as coisas, tudo bem. E a mulher, ao contrário. Se ela puder colocar limão em toda a carne que ela toma, vai melhorar, vai potencializar a absorção de ferro. Mas, normalmente, ela também tem que repor. E o melhor jeito de repor ferro é EV. Sabia que lá eles falam que... Eles falaram isso do limão, mas a acerola tem 17 vezes mais concentração. O kiwi também tem. Então, comer kiwi de sobremesa também não dá. Melhor do que, talvez, a vitamina... o limão. O limão. Que limão a gente usa pro tempero, fácil, né? A gente que cozinha. Você sabe que você põe um limãozinho no peixe, já melhora. Mas é importante porque facilita a absorção. E de modo contrário, o derivado de cálcio atrapalha a absorção. Então, não vai comer uma proteína com leite, por exemplo. Isso. Então, dicas fáceis para vocês aí de casa para facilitar a absorção e ter um cabelo mais saudável. Mas sabe que eu tenho que passar receita também. Receitas com whey, porque as pessoas não gostam de comer proteína. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com preguiça de mastigar proteína. E aí a gente tem que repor de outro jeito. Então eu dou um monte de receita de whey para fazer de sobremesa proteica para poder comer. Perfeito. É muito legal. Sai com uma receitinha da meu consultório. E hoje proteína, assim, difícil. Eu vou falar o meu dia hoje. Eu não bati a minha meta proteica. Então eu vou ter que ir à noite... Eu não bato nem um dia. Então, assim, olha a importância disso, né? E suplemento, a gente nunca pode substituir a alimentação pela suplementação. Não vou trocar aí um almoço, né, com proteína, salada, carboidrato, por uma dose de whey, por exemplo. Isso. Mas a gente vai suplementar o que está faltando. Então, olha a importância de sim. Por isso que a tua paciente está feliz. Simples assim. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Queda capilar é normal. É normal cair cabelo, no banho, às vezes pelo trauma, enfim. Quando que, assim, na minha prática... Na minha não, mas na prática da nossa telespectadora... eu começo a ter um pouquinho de receio. Será que isso do normal, do fisiológico, está virando patológico? Como que eu observo, assim, no meu dia a dia, que essa queda capilar pode ser uma coisa anormal? Então, a gente tem um turnover capilar, exatamente como a gente tem um turnover de células, de tudo no nosso corpo, né? O que é normal? De 100 a 150 fios por dia é normal. Tem muita gente que vai contar, mas normalmente... Tem muita gente que conta. Doutora, perdi 400 fios hoje. Elas me mandam mensagem. Mas normalmente, para um cabelo médio, assim, na altura do ombro, quando você pegar a sua palma da mão, um bolinho de cabelo que enche a palma da mão... é normal. Se passar a palma da mão para um cabelo médio, aí você já começa a ficar preocupada. Dias e dias. Normalmente, quando a gente tem um eflúvio telógeno por causa de um dano ao organismo, seja cirurgia, seja Covid, seja dengue, essa queda dura até 3 meses. Quando é maior do que 3 meses e não parou de cair, aí sim você precisa procurar um médico tricologista para saber as causas. Então, pode ser que tenha uma doença subjacente, que alguma coisa despertou, isso foi um gatilho, a primeira doença, ou pode ser uma deficiência nutricional mesmo. Felizmente, né, a gente tem visto cada vez mais a prática de atividade física na mulher, né? A academia, vamos pensar que há 10, 20 anos era predominantemente masculina, homens. E a gente vê muito mais mulher em parque e tudo mais. Como é que é essa atração de prender o cabelo, de às vezes estar com o cabelo muito suado, né? De não ter o cuidado com o cabelo na atividade física pode gerar um impacto e causar, às vezes, uma doença? Prender muito o cabelo, a gente tem 2 tipos de alopécia. Uma é a de tração, de quem prende todo dia e puxa demais. E isso é muito visto em afrodescendentes que fazem aquelas trancinhas. Ou mesmo cabelo muito comprido, que vai ficar com aquela trancinha, ou um dread muito pesado. Também pode dar alopécia de tração, que a gente chama, onde você avulsiona os fios e de tanto avulsionar, eles param de crescer. Agora, outra coisa é aumentar a quebra do cabelo. Então, quando a gente
prende demais o cabelo e muito apertado, você está aumentando a quebra. Então, mulheres que usam muito rabo de cavalo muito apertadinho, aquele elástico muito fininho, o que acontece é que você vê até uma diminuição. Você vê um cabelo aqui e depois você vê um cabelinho aqui atrás, né? Porque ela quebra, na verdade. Tá. Então, a dica que eu dou é, suou demais, lava. Então, vai para academia, lava o cabelo por causa do suor, do sal e do entupimento do folículo piloso. E outra coisa é você usar toucas de cetim para dormir, que é ótimo. E chuquinhas de cetim. E chuquinhas mais grossas, feitas de meia, feitas daqueles materiais que não danificam tanto o cabelo. Tá, perfeito. Então, isso é muito bom. Então, a mulher pode continuar fazendo exercício, que é melhor ela fazer exercício do que pensar na quebra do cabelo. Essa que é a verdade. Porque o exercício também faz crescer cabelo, sabia? Porque libera endorfina. Sim. E vasodilata. Não, então, você chega mais nutriente. E ganha músculo e tudo mais. Legal, legal demais. Baixa a insulina, baixa tudo. Diminui a inflamação. E é uma cascata boa. Outra pergunta. Eu já vi, né, em algumas mulheres, filme, às vezes propaganda, de técnica de lavar cabelo. Passa o shampoo, daí sai da água, passa de novo. É mito, faz sentido. Porque, querendo ou não, nessa correria do dia a dia, ficar ali, passa shampoo duas vezes, três também, vezes. Né? Que a água tá cara hoje, né? Exato. Faz sentido isso? Não, faz sentido quando você vai usar um shampoo medicamento. Se você tá usando o shampoo como sabão, você pode passar o shampoo e enxaguar, passar o creme e enxaguar, tá tudo certo ali. Mas se você precisa de um shampoo medicamento, por exemplo, se você tem uma caspa, uma dermatite seborreica, ou você vai usar um shampoo que melhora a microbiota do couro cabeludo, é bom você deixar um tempo. Eu até falo assim para as pacientes, você vai passar um pré-shampoo, você vai passar o shampoo, vai ver o TikTok, vai responder uns e-mails, depois de uns 10 minutos você vai lá e enxágua. Porque esse shampoo tem que agir no couro cabeludo. Então, quando você tem um shampoo medicamento, ele deve ser usado conforme deixar um tempo para agir, né? Não pode ser usado como sabão. Né? Eu tenho muitas pacientes que usavam shampoo de cetoconazol, por exemplo, que é um antifúngico, como sabão. Ah, não adianta nada. Claro que não adianta, você só passou como sabão. Exato. Mas para mulher, assim, na verdade a gente gosta de lavar 2 vezes, né? Para desengordurar bem. O shampoo é sempre a retirada da gordura, tanto do couro cabeludo quanto da haste. E é por isso que a gente sempre recomenda depois passar o condicionador, porque o condicionador é a devolução da gordura. Oh, meu Deus. Na proporção que tirou. É uma regra, né? Para quem tem cabelo comprido, a gente sente isso. Quando a gente passa o condicionador, ele fica mais macio, porque ele devolveu a gordura do fio, da haste capilar. Então é shampoo, condicionador. Shampoo, condicionador. Boa. Sem água... Se for medicamento, deixa shampoo, vai ver TikTok, depois volta e aí shampoo e condicionador. E a água não pode ser quente. Muito quente não, para baixo de 40 graus, né? Pelo amor de Deus. Senão não adianta o melhor shampoo. Não queima, né? Não adianta o melhor shampoo, você vai queimar. O mundo da tricologia, ele vem assim, a cada 5 anos, dando um F5 aí, se atualizando de maneira muito significativa e bacana mesmo, né? Essas terapias de aplicação de medicamento, explica um pouquinho para a nossa telespectadora o que é, o que aplica, frequência, MMP, eu vou fazer uma analogia aqui. Cabelo é igual um campo quando você quer plantar uma plantinha. Você tem um solo e você quer plantar. Então, você tem a irrigação, que vai ser o nosso vaso sanguíneo com todos os micronutrientes, vitaminas, aquilo que a gente ingere e aquilo que a gente suplementa. E você tem também a adubação local, certo? Quando você vai preparar uma terra para plantar uma planta, você aduba ela localmente. O adubo local são esses procedimentos capilares que a gente faz. E aí eu consigo adubar o local, que é colocar a medicação banhando esse folículo piloso de algumas maneiras. A primeira maneira é uma agulha simples, onde eu vou injetando a medicação a mais ou menos 3,5 milímetros no couro cabeludo, em toda a parte do couro cabeludo. São várias agulhadas, mas isso funciona super bem e foi usado durante muito tempo, ainda é usado. Isso chama mesoterapia. Eu posso colocar essa medicação, agora mais moderno, por eletroporação, onde por diferencial de potencial elétrico eu separo as células e abro um canal. E aí a máquina já deposita essa medicação onde eu quero que ela esteja. Isso chama eletroporação. Muito legal, super moderno e super funciona. Eu posso abrir esse canal também para depositar a medicação por um dano térmico, através do laser capilar, onde eu faço microcanais e aí eu venho com a medicação. E isso funciona muito, porque além de adubar a irrigação, que é o nosso tratamento integrativo, eu estou colocando a medicação onde eu quero que ela haja, no local do folículo piloso.
E a gente tem ótimos resultados com isso. Isso potencializa? Potencializa muito o ganho capilar, né? Espessa o fio, melhora a qualidade do subcutâneo. E hoje a gente usa até colágeno, né? Para devolver o colágeno do subcutâneo. Então, eu mesmo estou fazendo um estudo sobre devolução de colágeno no couro cabeludo e no folículo piloso. O colágeno que a gente foi perdendo com o tempo. Nossa, que bacana. Daí aplica mesmo? Não, é uma máquina de infravermelho que potencializa, coordena as fibras de colágeno e estimula o fibroblasto a produzir mais. E qual que é a proteína, você sabe? É o fibroblasto. Vai produzir colágeno e elastina. Mas qual que é o colágeno que você dá? Tipo, Normalmente é tipo 1 ou tipo 3 para a pele, né? Tá. Nossa, que bacana, hein? Eu fiz um dos estudos lá dessa pós-graduação, ele comparou o uso fotona, né? Que é o laser capilar. E paciente que usou colágeno oral por 90 dias após ter o benefício do fotona, assim, a médio e longo prazo, né? E mostraram que o paciente que fez o fotona, comparado ao paciente que fez o fotona e o colágeno, o paciente que usou a suplementação oral teve um benefício muito melhor maior, a nível microscópico. Então, assim... Melhora muito. E hoje a gente está usando colágeno injetável também. A gente tem o colágeno injetável, alguns laboratórios de mesclas estéreis já estão usando para a gente colocar em mesoterapia. Que demais. Daqui a pouco tem colágeno na veia também. Tem, mas agora acabou de sair agora do INCAS em fevereiro, veio o exossomos autólogos de sangue periférico e acabou de chegar no Brasil. Então, você tira o sangue do paciente, em vez de fazer um plasma rico em plaquetas, você vai processar esse sangue e tirar os exossomos de crescimento, que são vesículas que comunicam o crescimento. Do sangue periférico, você não precisa mais tirar da gordura, você não precisa mais tirar da medula óssea. E é muito bom, e tem super resultado no cabelo. Só para quem não sabe, o INCAS é um dos maiores congressos de dermatologia do mundo, né? Em Paris, né? Paris. Mudando um pouquinho o foco, eu vou fazer uma pergunta que eu quase certeza já tenho a resposta, infelizmente, mas é uma pergunta pessoal. Fio branco tem cura? Fio branco não tem cura. Não tem cura. Não tem o que fazer? O que a gente usa são os antioxidantes, né? Para tentar... E tem gente que fala que melhora até o fio branco. Mas por quê? Porque, na verdade, o fio branco é uma perda da capacidade de você colocar melanina ali no fio. Você sabia que todos os nossos fios são feitos brancos, né? Que a melanina é colocada depois. É muito legal. Então, na verdade, a melanina é só na cutícula, mas o centro é sempre branco. E aí a gente perde essa capacidade. Com os antioxidantes, você diminui o tempo de envelhecimento. Você vai reduzindo esse tempo, né? Mas voltar para trás totalmente a gente não consegue, não. O bom para fio branco é tinta, viu? Infelizmente. Por enquanto ainda. Por enquanto ainda, alguém a gente ainda tem que acha pintar a o cabelo. cura dessa melanina aí, pelo amor de Deus. Por enquanto ainda a gente tem que pintar o cabelo, gente. E Márcia, uma das coisas que eu vejo muito, assim, até em rede social, antes e depois, são os pacientes que fazem o transplante capilar. Sei. Mas... Fala um pouquinho pra gente. Também é indicado pra mulher, viu? Tem muita mulher transplantando. E muita. sobrancelha. Sobrancelha, muita. Principalmente as mais idosas que tiraram a vida inteira, porque antigamente a moda é cruel com as mulheres, né? Antigamente era up to date você ter uma sobrancelha bem fininha, né? Hoje as sobrancelhas mais grossas estão mais na moda. Então elas estão querendo fazer um retorno disso, gente. E é muito legal. O fio da sobrancelha é um fio que a gente tira do cabelo, tá? Ah, é? A gente tira normalmente interpolado do couro cabeludo. E aí você coloca na sobrancelha. É um fio, ninguém fala isso, mas eu vou falar, tá? É um fio que vai continuar crescendo igual o cabelo, principalmente no primeiro ano, mas depois ele se adequa, ele tem uma adequação ao lugar e depois volta ao normal. Mas inicialmente você tem que ficar cortando uma vez por semana, porque ele cresce. Ah, é? Nossa, que legal, não sabia. É retirado do cabelo. Ninguém sabe isso, mas é muito legal, né? Nossa, muito interessante. Porque se vem daqui, né? Mas depois de um tempo, 1 ou 2 anos, ele começa a pegar as características da sobrancelha mesmo. Que é um fio um pouco mais grosso e cresce menos. Né? E eu sei que tem muita telespectadora que está assistindo a gente, que mesmo que não tenha queixa capilar, tem o seu marido que está, né? Não vou falar careca aqui com alopecia e tudo mais. Fala um pouquinho da terapia, do transplante capilar. Para quem está indicado, todo mundo pode ter um benefício? Olha, transplante capilar não é para todo mundo. A primeira coisa, não é para todo mundo. Por quê? Porque tem gente que não precisa dele. O transplante capilar é, na verdade, você tirar o fio, principalmente do rodapé da cabeça, que é um fio que não tem a influência de ter os receptores de andrógeno normalmente. Então, por isso que a gente vê que perde toda a coroa e aqui fica, porque aqui não tem receptor de andrógeno, tá? Então, a gente tira esse fio e a gente passa esse fio para outro lugar. Então, é um transplante mesmo, não é um implante. Porque o implante eu pegaria de fora e colocaria. Eu estou tirando daqui e colocando aqui.
Mas da onde eu tirei, não nasce mais, porque eu tirei o fio inteiro. Então, fica uma cicatriz. E quando a gente faz, se o transplante capilar está indicado, quando? Quando o folículo capilar morreu. Então, eu vou olhar na tricoscopia, eu vou ver se o folículo ele morreu ou ele continua vivo. Se ele continuar vivo, a gente consegue recuperar ele através de terapias regenerativas e tratamento médico. Se ele morreu, aí só o transplante vai dar jeito. Tá. Mas não é o final do tratamento capilar também, tá? Então, o transplante é assim, a gente transplanta, geralmente fio curto ou o fio longo é muito mais difícil, mas ele vai cair, depois de 3 meses ele cai, esse folículo, e depois ele nasce de novo. Então, a melhor expressão do transplante é 1 ano e meio depois que a gente transplanta. Até 2 anos depois estão nascendo folículos daquele transplante que a gente fez 1 ano e meio ou 2 anos atrás. E enquanto isso não acontece, o paciente tem que ficar tratando para estimular o crescimento desse transplante. Hoje a gente estuda outras formas, por exemplo, imersão do folículo em gordura autóloga, a gente usa o uso de exossomo junto, que são vesículas que comunicam o crescimento. Então, a gente melhorou muito a pega do transplante. Mas não é o fim do tratamento capilar. Até porque se você faz um transplante muito extenso, você tirou muito da zona doadora, né? E se você tirou pouco, você interpolou com fios que ainda existem. E esses fios seus continuam sofrendo ação do andrógeno. Então, você vai continuar perdendo. E daqui a pouco você só tem os fios que você transplantou. E daqui a pouco você não tem nem os fios que você transplantou. Porque ele sofre transformação. Então, você tem que cuidar a vida inteira. E existe uma chance de daí, depois do transplante, o paciente que cuidou, voltar a ter queda? Existe, porque a queda capilar é igual a mulher, é uma gongorra, né? E a mulher também é. Então, a gente tem que estar com o organismo sempre ajeitado. E não necessariamente a gente está em todas as fases da vida nesse pé bem adequado. Então, a gente pode continuar perdendo. E também é o seguinte, a gente tem que usar a medicação. Quem tem a androgenética, seja mulher ou seja homem, acaba usando o antiandrógeno o resto da vida para ter cabelo, né? E para espessar o fio. Então, a gente tem que cuidar, sim, o resto da vida. É um paciente que tem que casar com um tricologista, gente. Se não for comigo, vai ter que ser com outro tricologista, mas você vai ter que botar um tricologista no meio da relação. Se você quiser ter cabelo, vai ter que casar com um. E você falou de homens, assim, como tem aumentado o mercado também, né? Muito. O que você vê na tua prática, assim, no consultório? Consegue ainda... Eu imagino que a grande... Adoro desindicar um transplante. Adoro. O meu negócio é tratamento clínico. Eu quero recuperar o seu fio. Bom, um clínico aqui, ele fica muito feliz em ouvir isso. Adoro. São mais de 1000 transplantes desindicados na minha prática médica. Porque a gente recupera o fio, a gente fecha a coroa com o tratamento capilar. Exato. E um transplante é muito mais caro e é muito mais sofrido também, porque é quase 1 mês dormindo sentado, sem encostar. Não, fora a causa, lavagem, né? Se a causa for uma coisa orgânica, sistêmica, inflamatória, daqui a pouco o cara vai... E fora as causas cicatriciais. A gente não está contraindicado até você ter 1 ano de durabilidade da doença sem atividade e fazer o transplante, né? Essa é muita causa de mulher, viu? Alopécia frontal fibrosante, que aumentou muito, que é um tipo de perda de fios aqui da hairline, né? Principalmente na região central e também de sobrancelha. Então, a gente vê pápulas na testa e vê uma perda dos fios velos e perda na região central. Então, a testa vai aumentando, o cabelo vai indo para trás. E eu já cheguei a pegar paciente com cabelo aqui atrás, de alopécia frontal fibrosante. E aí a gente tem que tratar, é uma doença cicatricial, onde o folículo morre, mas tem controle, né? E aí está indicado o transplante em 1 ano sem atividade. Então, você tem muito paciente masculino agora, com foco em melhorar a saúde capilar. Sim, melhorar a saúde capilar, mas melhorar a saúde como um todo. Não tem indicação. Não tem indicação de transplante, tem indicação de tratamento clínico. Fora que, para você fazer o transplante, pelo menos 3 meses você tem que tratar a zona doadora e a zona receptora, para você fazer um transplante menor. Sim. E depois, pelo menos 1 ano, até esse fio pegar. Então, vai ter que fazer tratamento capilar, por mais que não queira. Porque tem gente que fala, eu vou fazer o transplante e resolve o meu problema. Não é assim, não. Então, não é dos carecas que elas gostam. É dos que cuidam do cabelo. É dos que cuidam do cabelo. Márcia, eu vejo muito na minha prática pacientes assim que a gente investiga pé-cabeça, clinicamente tá bem, laboratorialmente eu sei que não dá para julgar exame, mas tá bem também. A gente vê a saúde mental e o estresse como um fator de risco assim muito importante, principalmente pós-pandemia, mulher multitarefa, que trabalha, que cuida de casa, né? Muita coisa nessa correria que a gente vive. O estresse e a própria ansiedade, o que isso impacta no couro cabeludo e na saúde capilar?
Não, demais. Até por causas autoimunes, porque o estresse é um disruptor de causas autoimunes. Então, você vai ver, cai. E aí, a hora que você vai ver, tem uma alopecia areata, que é uma coisa autoimune desencadeada por estresse e está sobreposta, que a gente chama de areata incógnita. É muito, muito comum até hoje, viu? Eu tenho pacientes que a gente achava que era eflúvio telógeno, mas né, outros médicos começam a tratar, quando eu vou ver uma areata incógnita. A gente entra com corticoide, suprime o sistema imunológico e volta a crescer o cabelo. Então, o sono e o estresse estão intimamente ligados à presença de cortisol sanguíneo. E o cortisol é um hormônio altamente inflamatório. Claro, a gente tem que ter o cortisol quando você tem um medo, alguma coisa, mas se ele está aumentado perenemente no nosso organismo, de forma crônica, você tem uma inflamação de forma crônica. E isso também impacta o folículo piloso e faz crescer menos cabelo, né? É um cabelo que não cresce, um cabelo com mais quebra, e é um cabelo que fica pequeno, né? A gente até acha que é o anágeno curto, mas ele não cresce, e é um cabelo que está quebrado, e que cai também, né? Porque ele não tem força e que afina. Exato. Quais são os maiores mitos sobre cuidado com o cabelo que as mulheres ainda acreditam? Que cortar o cabelo faz crescer mais. Ah, é? Cortar o cabelo não faz crescer cabelo. Cortar o cabelo diminui a quebra. Porque você mexe na haste, mas ele não faz crescer cabelo. Então, não é porque você cortou o fio de cabelo que ele vai ter força para crescer. Não, é mito. Outra coisa, ferro dá desbiose. Dá, mas a gente tem que tomar, porque sem ferro não cresce cabelo, né? A gummy das blogueiras. A gumi das blogueiras também não funciona. A balinha de gominha das blogueiras também não funciona, não. Aquela creatina em copinho também, que é ruim pra caramba, também não funciona. Você já tomou aquilo? Não funciona. É bom usar pozinho, que é melhor. O pó. Todas essas coisas de farmácia pronta que falam que é para crescer unha e cabelo, na verdade tem uma quantidade muito pequena de micronutrientes. Não, fora do jeito que faz, ainda mais pega essas gummies nesse calor que tá. Né? Desnatura toda a proteína. Você não sabe como armazena, você não sabe nada, exatamente. Não tem como. É isso. Perguntas? Tem uma aqui interessante, tá? Doutora, qual a média de idade para você perder mais cabelo, principalmente na mulher na menopausa? A média de idade é 50 anos. É quando a mulher começa a ficar desesperada de começar a perder cabelo de verdade. Perde hormônio e perde cabelo. Perde mais hormônio ainda, porque normalmente ele entrou na menopausa com 40 e pouco, 50 anos, né? A gente está cada vez mais chegando perto dos 40 e não dos 50 para menopausa, né? As mulheres estão parando de menstruar muito antes por causa da inflamação crônica também. E saiu um estudo pela Sociedade Americana no ano passado que mostrou que se a mulher chegar na menopausa nessa idade, por exemplo, 50 anos... 10 anos antes ela já começa a ter alteração hormonal, fisiológica e bioquímica. Então, assim, por que eu vou esperar ela chegar nessa idade, com 50 anos, para repor, ou para tratar, ou para prevenir, ou para induzir né, um consumo de proteína, uma questão de treino, né? Por que esperar o sintoma para tratar, né? E é engraçado que, por causa de coisas autoimunes, as mulheres estão menstruando mais tarde e estão... entrando na menopausa mais cedo. E é sempre uma alteração autoimune da resistência ovariana. É muito engraçado isso. Tanto é que o exemplo que você falou, né? É que antes a grávida tinha o cabelo dos sonhos e agora tem eu tenho outros muita fatores. queixa de caída de cabelo. Bom, gente, mais alguma pergunta? Tem uma aqui que é interessante. Doutora, eu tenho uma doença autoimune. Porém, e meus cabelos começaram a crescer um pouco mais. Isso é normal? Por causa da doença autoimune, normalmente é o contrário, mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu não sei qual é a doença autoimune dela, mas a gente tem que investigar. Se não me engano, ela colocou e apagou, né? O pessoal tem... Mas se não me engano, é lúpus. Lúpus. É que o tratamento de lúpus também melhora o crescimento de cabelo, né? Principalmente se ela usar coisas anti-inflamatórias, um reoquinol. Exato. E uma pergunta que surgiu, assim, é uma dúvida. E pacientes pós-quimioterapia, essa saúde capilar tende a voltar ao padrão prévio? Como é que é isso? Ela passa um tempo que o fio fica muito, muito frágil, né? E a gente tem até uma imagem tricoscópica bem bonitinha, que é o folículo enrolado, ele não tem força para sair. E geralmente a gente vê isso sempre pós-quimioterapia. Mas, geralmente, o quimioterápico, ele não tem
a função de alterar o folículo piloso. Então, na verdade, ele vai estancar o crescimento, porque ele vai agir nas células de replicação, mas ele não mata o folículo. Então, quando você para o quimioterápico, você tende a voltar a repilar, né? Mas, normalmente, vem com uma alteração de textura, porque esse fio passou por um estresse grande, mas ele tende a normalizar e voltar para a sua genética ao longo do tempo, normalmente 1 ano. Tá, beleza. Uma aula sobre cabelos, uma aula sobre fio. Muito obrigado aí por compartilhar, eu que agradeço, né, todo essa teu conhecimento. Eu acho que eu fico como clínico, fico bem feliz de ver médicos cada vez mais entrando no mundo da integrativa para trazer mais qualidade para o paciente. Qualidade para o paciente, exatamente. Mais saúde. Mais saúde como um todo. E assim, você não quer um paciente para 2, 3 meses. Você quer um paciente para ad eterno, para trazer qualidade de vida. E isso impacta no fio da saúde capilar como um todo. Sim, porque o meu comprometimento é com resultado. Lógico. E para eu ter resultado, eu preciso organizar ele inteiro. Senão, o meu resultado vai ser efêmero. Eu não quero isso. Que bom. Obrigado, tá? A gente vai colocar depois o programa na íntegra para vocês, com o Instagram da doutora Márcia. Vocês sigam ela lá. E, mais uma vez, obrigado pela participação. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcia. Obrigada, Arthur. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.